E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai destravar uma das habilidades mais importantes em Python: ensinar o nosso código a ler o mundo lá fora. É sério, é isso que separa um programa de brinquedo de um programa que resolve problemas de verdade, que trabalha com dados reais. Pensa só comigo. De que adianta ter um código super inteligente se ele vive numa bolha, sem conseguir ler um log, uma planilha ou até uma simples lista de nomes? Ele fica totalmente isolado, né? Sem essa capacidade, o potencial dele é tipo muito limitado. Pois é exatamente essa porta que a gente vai arrombar hoje. Quando um programa aprende a ver arquivos, ele ganha superpoderes. Ele passa a poder consumir, analisar e transformar qualquer tipo de informação. É um divisor de águas. Então, vamos começar pelo começo, sem enrolação. Tudo, absolutamente tudo, começa com uma função chamada open. Pensa nela como a chave que abre a porta para qualquer arquivo. É o primeiro passo, sempre. Dá uma olhada nessa linha de código. A função open precisa basicamente de duas coisas. Primeiro, o nome do arquivo que a gente quer abrir, aqui no caso é o dados.txt, e segundo, o modo de operação. Esse R aí significa read, ou seja, leitura. A gente está falando para o Python: ei, só quero dar uma olhadinha nesse arquivo, beleza? Ah, e um detalhe super importante: esse arquivo precisa existir na mesma pasta do seu código, senão, erro na tela. E agora vem a parte interessante. Quando a gente usa open, o Python não joga o texto todo do arquivo na nossa cara, não. Ele devolve uma coisa chamada objeto de arquivo. Eu adoro essa analogia do controle remoto. Ele te dá os botões, as ferramentas para interagir com o arquivo, mas não é o conteúdo em si. É com esse controle que a gente vai trabalhar. Ok, com o nosso controle remoto em mãos, como a gente finalmente lê o conteúdo? O jeito mais direto, à força bruta, é usar o método .read. Ele simplesmente vai lá e lê tudo, do início ao fim, e guarda numa variável como um texto só, uma string gigante. Mas presta atenção no final, arquivo.close, isso é fundamental. É como fechar a porta depois de sair. Abriu, usou, fechou, sempre. Só que esse método tem uma pegadinha. Imagina usar RAID num arquivo de log de 2 GB. Ele vai tentar socar esses 2 GB inteiros na memória RAM do computador. O resultado, provavelmente tudo vai travar. Então, para arquivos pequenos é ok, mas para arquivos grandes, isso é um perigo. E é por isso que a gente precisa de mais controle. Vamos deixar a marreta do read de lado e pegar umas ferramentas mais precisas para ler os arquivos de um jeito mais inteligente e, principalmente, mais seguro para a nossa memória. A nossa primeira ferramenta de precisão é o .readline, no singular. O nome já diz tudo, né? Cada vez que a gente chama essa função, ela lê uma única linha do arquivo e para. Chamou de novo, ela lê a próxima, e assim por diante. É perfeito para quando a gente precisa processar informação linha por linha, com calma. Agora, se a gente bota um S no final, vira .readlines no plural. E aí o comportamento muda completamente. Ele também lê o arquivo todo, mas em vez de devolver um textão só, ele devolve uma lista do Python. Cada item da lista é uma linha do arquivo original. Isso é útil demais. Olha só como fica a saída na tela. Tá vendo aquele "ane" no final de cada nome? Isso não é um erro, viu? É o caractere que representa a quebra de linha, o enter que a gente dá quando escreve. O readlines preserva isso, e é super importante saber que ele está ali, porque quase sempre a gente vai precisar tirar ele antes de usar o dado. Para entender como o Python sabe qual linha ler, a gente precisa conhecer o ponteiro. Pensa no marcador de livro. Quando a gente usa .read, o marcador vai até a última página. Se a gente tentar ler de novo, não tem mais nada para ler, o marcador já está no fim. O ponteiro funciona igual. E se a gente quiser voltar para o começo, usa o método .seek0. Ele basicamente reposiciona o marcador lá na primeira página, pronto para ler tudo de novo. Beleza, já vimos várias formas, mas agora a gente vai ver o jeito certo, a maneira que é considerada o padrão ouro, o jeito que os desenvolvedores profissionais usam no dia a dia. É a forma mais limpa, mais segura e mais eficiente. E tá aí, a instrução with open. Isso aqui é o que chamam de código pythônico. Por que é tão bom? Porque o with gerencia o arquivo pra gente. Ele abre, a gente usa, e quando o bloco de código termina, ele fecha o arquivo automaticamente, mesmo se der um erro no meio do caminho. E dentro dele, a forma mais elegante de ler é com o laço for. O for linha em arquivo, lê o arquivo linha por linha sem gastar memória à toa. E para fechar com chave de ouro, o .strip tira os espaços em branco e aquele /n do final da linha. Perfeito. Para ficar bem claro, olha a comparação. O jeito manual
Depende da nossa memória para fechar o arquivo, e se der um erro, ele pode ficar aberto, travando recursos. Já o jeito com o with é automágico. Ele garante que tudo vai ser fechado direitinho, não importa o que aconteça. É simplesmente mais seguro e mais profissional. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Mas vamos dar uma respirada e organizar tudo isso na cabeça. Um bom resumo para garantir que todos os conceitos ficaram claros e pensar no que vem pela frente. Essa tabela é a nossa cola. Ponto .read, só para arquivo pequeno. Ponto .readline, quando a gente precisa de controle total, passo a passo. Ponto .readlines, quando o objetivo final é ter uma lista com todas as linhas. E o nosso campeão, for linha em arquivo dentro de um with. Cara, essa é a resposta para 99% dos casos. É o padrão, é eficiente, é seguro. E se fosse para tatuar um código no braço sobre a leitura de arquivos, seria esse aqui. Ele junta tudo de melhor que a gente viu. A segurança do with, a eficiência do laço for e a limpeza do ponto strip. É simples, é legível e é à prova de falhas. É assim que se faz. Então, vamos recapitular a nossa jornada. A gente começou do básico, com o Open, aprendeu sobre as diferentes ferramentas de leitura, entendeu o conceito do ponteiro e, o mais importante, chegou no método profissional com with e for. Com isso aqui, qualquer pessoa já está pronta para construir programas muito mais úteis e robustos. E aí, essa explicação foi útil? Se ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com a galera que também está nessa jornada de aprender a programar. E o mais importante, comenta aí embaixo qual o próximo assunto que você quer ver por aqui. É o feedback de vocês que guia o conteúdo do canal. E claro, seguir o canal me motiva demais a continuar criando. Agora, para quem sentiu que isso aqui foi só o começo e tá com aquela vontade de mergulhar de cabeça, de ir do zero até um nível realmente avançado em Python, eu preparei um material completo, o Python do zero ao avançado. Lá a gente vai muito mais fundo, com mais vídeos, com projetos práticos para construir um portfólio de verdade e com questionários para fixar todo o conhecimento. É o caminho mais direto para acelerar o aprendizado e, claro, é uma forma de apoiar diretamente o crescimento do canal. O link está aí na tela e também na descrição. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.